Bom dia. Bom dia. Bom dia, você que está começando aí mais um sábado com a gente, né? Dando mais uma vez a oportunidade de nós entrarmos na tua casa, né? Nós não queremos entrar na tua cabeça, nós queremos que Jesus Cristo, né? Bom dia, gente. Esse se entre em você, tá? E por isso esse dia maravilhoso que a gente tá querendo compartilhar algo que o Senhor nos deu, né? Para que uma vez alcançou a nós, também venha alcançar a você, né? É uma palavra hoje de edificação, mas uma palavra de conhecimento, uma palavra que vai te trazer intimidade com Deus, tá? Vamos deixar um pouquinho aí, o pessoal está entrando, né? Vai mandando aviãozinho. E aí vai mandando o aviãozinho para que mais pessoas possam interagir conosco, né? Aproveitando aquilo que ele tem de grandioso na palavra de Deus. Copiar link. Não, copiar link. Já copiei. Né? Amém, gente? Então a Cris vai dando bom dia aí para vocês. Eu vou dando bom dia, gente. E vamos deixar o povo chegar. Mas não vamos esperar chegar todo mundo, né? Porque as pessoas vão entrando aí aos pouquinhos. Mas hoje é o nosso terceiro encontro do Fundamentados na Palavra. Quero deixar aqui mais uma vez, quem não está nos seguindo lá no Fundamentado na Palavra, a gente abriu um Instagram. Por enquanto a gente está fazendo aqui no Cris Correia Oficial, porque fica mais fácil para o Instagram ficar compartilhando aqui, né, as lives ao vivo. Mas nós já estamos com 42 seguidores, isso é muito bom, já está chegando gente lá pela própria indicação do Instagram. E você que está nos ouvindo, vai lá e nos segue também no Fundamentados da Palavra. Isso, Fundamentado na Palavra. Como vocês sabem, aqui o nosso objetivo é trazer um pouco do ensino da Palavra de Deus para que a gente aprenda, né? Eu e o Henrique, a gente já tem uma certa maturidade no Evangelho, e o nosso objetivo é estar mostrando o Evangelho de uma forma mais prática, porque afinal de contas a Palavra de Deus não é religião, Jesus Cristo não é religião, o Evangelho não é religião, tudo isso é um estilo de vida, e nós precisamos aprender esse estilo de vida com o único que é perfeito, com aquele que veio nos trazer a verdade, veio nos trazer de volta a comunhão com o Pai, qual é o desejo do coração do Pai, qual é o desejo do coração do Pai para nós que estamos aqui. Ele continua desejando que nós venhamos andar em comunhão com Ele, e eu sei que toda a dificuldade, não somente nossa, mas também de muitas pessoas, é como que a gente retorna essa comunhão, como que a gente ouve a voz de Deus. E hoje o Henrique aqui, ele sempre prepara a palavra, aquilo que nós vamos falar. E hoje nós vamos falar de quê, seu Henrique? Vou passar a palavra para ele agora. Hoje nós vamos falar sobre... Fala pra cá. Hoje nós vamos falar sobre o conflito de dois destinos, né? O conflito de dois destinos é uma coisa que entrou no mundo, né? O mundo não foi feito para ser conflituoso, mas sim para ser harmonioso. E uma vez que essa harmonia foi rompida, né, nós precisamos entender algo importante, né? E isso está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 12, Jesus vai falar assim, ó: Jesus, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Então Jesus estava falando de uma intimidade. Você não conhece uma pessoa, né, sem que você tenha um relacionamento com ela. E tudo que Deus fez, ao final, ele colocou o homem no jardim exatamente para que tivesse relacionamentos com ele. Esses relacionamentos, eles são importantes e é exatamente aquilo que Deus mais quer comigo e mais quer com você, né?
Então, o nosso relacionamento hoje, eu estou me relacionando com pessoas que não me conhecem, estão conhecendo aqui pelo Instagram, pessoas que estão entrando, pessoas que estão se alinhando com aquilo que a palavra de Deus tem para ela hoje, através de nós, porque Deus vem falando comigo durante a semana, por oração, né, pedindo que Ele dê a direção daquilo que Ele quer que alcance mais pessoas. E o que Ele falou para mim durante essa semana, e eu tenho aqui colocado e discutido com a Cris, é a questão dos destinos. Né? Nós fomos prejudicados na relação do destino que Deus tinha e Deus tem para cada um de nós. Então, quando nós rompemos um relacionamento, destinos são modificados, mudados, né? Então, quando você vê assim, uma separação, né? Um casal que se separa, destinos são mudados. Né? Eu morava no Rio de Janeiro, vim para São Paulo, o meu destino foi mudado ou eu cumpri aquilo que era o meu destino? Né? De São Paulo eu fui para Fortaleza, o meu destino foi mudado ou eu mudei o meu destino? Mas um destino que é certo, que não pode ser mudado e não deve ser mudado, é o destino que Deus nos deu para nos relacionar. Né? Quando você vai ver lá em Gênesis, no capítulo 2, né, ele vai dizer lá no versículo 9, do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a oportunidade que Deus deu a Adão, né, para colocar os destinos que Adão teria. E da mesma forma, nós temos um destino que é a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós também tomamos essa decisão, também Deus quer que nós tomemos essa decisão. E sempre que essa decisão é tomada, algo de impacto virá sobre a nossa vida. Algo virá para transformar a sua vida. Entendeu? Então, essa é a conexão de Deus com a humanidade. E o que sempre fica aquela questão, nós estamos falando aqui de Gênesis, né, sobre essa questão de conflitos de dois destinos. Fica sempre uma dúvida quando a gente não conhece o suficiente Deus para saber por que Deus não interviu em determinadas situações. A gente consegue ver essa resposta. Tudo que você quiser saber, gente, vai lá para Gênesis que tem muita coisa, tem muito tesouro. E uma coisa, a palavra de Deus é o registro de quem é Deus, de quem é Jesus, sobre o plano sobre a terra, o plano sobre a humanidade. Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia e entender que, em primeiro lugar, Deus ele criou todas as coisas, depois ele colocou o homem lá no jardim, como o Henrique mostrou aí, e depois ele colocou o homem. Isso já traz algo que é muito interessante para a gente quando a gente começa a pensar, se colocar dentro desse contexto. Antes de você nascer, ele já estabeleceu todas as coisas para você. Para alguns isso pode ser ruim, para outros pode ser segurança. Eu vejo isso como uma segurança, porque principalmente quando eu entendo que eu preciso e devo caminhar com um pai que conhece muito melhor do que eu o destino e aquilo que está diante de mim. Só que o que é que acontece? Deus não planejou todo esse mal, porque Deus não é mal. Tudo que Deus criou é bom. A própria palavra de Deus, ela nos mostra isso. Quando ele criou o primeiro, segundo, terceiro dia, tudo foi bom, 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 bom. Então, o que aconteceu foi uma ruptura, como o Henrique falou. Mas essa ruptura aconteceu não foi pela vontade de Deus. Foi por uma decisão do homem por ouvir a voz de alguém que não era a voz de Deus. E aí eu vou passar de volta aqui para o Henrique, porque ele vai dar continuidade, depois volta para mim, para não ficar nem só eu falando, nem só ele falando. O que é interessante a gente ver como a vida, né,
ela interfere no nosso entendimento da palavra de Deus e como a palavra de Deus ela interfere no nosso entendimento do que Deus fala. Quando você, como cliente, você se põe numa situação de desagrado com alguma coisa que aquela loja ou aquilo não te satisfez, não atendeu à sua necessidade, sabia que existem estudos que falam que você fala mal daquela loja para 16 pessoas. 16 pessoas são impactadas por algo negativo que aconteceu com você. Então nós temos uma tendência a falar das coisas ruins para muito mais pessoas do que aquilo que acontece de bom para você. Sabe, aquilo que acontece de bom para você, segundo os estudos, você só vai falar isso para 5 ou 8 pessoas. Então, se o fundamentado na palavra ele está sendo bom para você, você só vai falar, você só vai compartilhar isso para 5 ou 8 pessoas. Enquanto se isso não for bom para você, o fundamentado na palavra não estiver te fundamentando, te alicerçando, te fazendo uma pessoa melhor, você vai falar mal para 16 pessoas. E isso aconteceu também quando o Éden houve esse rompimento. Porque uma coisa que nós estávamos falando, que se você for um pouquinho mais à frente, no livro de Gênesis, como a Cris falou, tudo é... Quando você tem dúvida de alguma coisa, vai para o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, que se chama O Princípio, ele é o princípio de todo o nosso entendimento, tudo aquilo que é importante para nós. Ele fez o homem, e do homem ele tirou a mulher. Da costela ele tirou a mulher. Aí o homem, acordando do sono profundo, viu aquela mulher e falou: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamado varoa. Veja, Eva, ela não tinha nome. Ela era varoa. Porque do varão foi tirado, ou dele. Adão também ele se reconhecia como homem, como varão. Agora, por isso, aí veja bem, depois que ele fala isso, ele continua falando no versículo 24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, olha que interessante, uma das coisas que a gente fala muito, o poder da sua palavra. O poder das suas palavras conectadas a Deus. Não é que nós temos o poder de transformar todas as coisas pela nossa palavra. Nós temos um poder de influenciar todas as coisas através da nossa palavra. Quando Adão fala, deixa o homem, seu pai e sua mãe, Adão não tinha o conhecimento do que era mãe. Entende? Ele tinha um conhecimento de quem era Deus. Mas ele já reconhecia Deus como pai. Mas quando ele rompe isso, nesse momento desse rompimento que ele falou, o mundo espiritual que já existia na época, que existe hoje e existirá no teu futuro, tá? Ele foi rompido quando Adão se separou de Deus. Ele falou, por isso o homem deixa seu pai e sua mãe. Então, olha, aí o capítulo 2 de Gênesis acaba no versículo 25. Esse que nós lemos agora, o 24 e o 25. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então perceba, acabou Gênesis 2. Olha o primeiro versículo do capítulo 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus fez, tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Veja bem, quando você rompe o seu relacionamento com Deus,
algo vai atingir a sua vida. Por isso que Deus nos fez para ter essa intimidade. Quanto mais intimidade com Deus você tem, mais santo você se torna. Mais santidade está presente na sua vida. Então, o que é importante para que você saiba e você reconheça é a importância que Deus e a sua palavra tem na sua vida, tem na minha vida, tem na vida da Cris, tem na nossa vida. Sabe, nós precisamos ler a Bíblia e entender o que Deus está falando, o que Deus falou ontem, o que Deus fala hoje e o que Deus continuará falando ao seu coração. Então, esse rompimento dessa intimidade, ela vai então influenciar todo o restante daquilo que Deus queria para você. Tem outro ponto que é muito importante para a gente observar isso aí, é que antes de tudo isso acontecer, o que Deus falou? Ele falou assim, é bom que o homem não ande só. A gente sempre faz essa associação levando em consideração a mulher. Mas quando você entende todo o contexto da criação, de que hoje nós entendemos, de que o homem não foi criado para andar sozinho, de que o homem não foi criado por Deus para ser independente, mas para andar em comunhão com Ele. Só que o que acontece? A gente sempre faz essa associação do casamento. Porque, na verdade, quando um homem e uma mulher se unem, a gente estava até conversando sobre isso, porque a gente vai trocando essas informações e Deus traz algumas revelações para mim, outras para eles, e tem as trocas. E eu acredito que é assim que deve ser desenvolvido, não somente um casamento, mas também um relacionamento. Às vezes com um amigo, às vezes com o patrão, às vezes com o filho. Tudo é uma questão de haver trocas. Então, quando a gente volta aí para esse ponto, a gente começa a entender que quando Adão falou aquilo, ele logo depois veio a queda. Por quê? Porque a gente também estava falando que quem escreveu o Gênesis, quem foi? Foi Moisés. Por isso que ele falou, mas Adão não sabia quem era pai e mãe, porque ele não tinha mãe, ele só tinha pai. Sim, mas quando Moisés escreveu, já existia essa questão de pai e mãe. Mas o contexto aqui para a gente colocar é que nós não fomos criados para andar sozinhos. Nem Jesus. O próprio modelo hoje não é Adão e Eva. O modelo para a gente é Jesus. Então a gente olha para a velha aliança, mas tudo a gente sabe que vai nos levar para Jesus. Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho. Ele mesmo diz, eu sou o único que posso levar você ao Pai. E Ele mesmo fala... se você vê, quem vê a mim, vê o Pai. Então, da mesma forma, quando a gente olha apenas para essa parte de que quando olha para Jesus também está olhando para o Pai, isso também nos traz uma certa responsabilidade de que quando as pessoas estão olhando para mim e para você, elas estão olhando para o Pai. Então, quando eu me comporto de uma maneira errônea, quando eu me comporto de uma maneira desalinhada com os princípios e os valores cristãos, o que vai acontecer? As pessoas que não conhecem Deus na mesma intensidade, na mesma intimidade que nós conhecemos, o que vai acontecer? Eu não quero esse Deus. Olha aí, ela é crente, olha o que ela faz. O mundo fala isso da gente, eu sempre gosto de comentar isso, porque nós temos uma responsabilidade. E aí, como o Henrique pontuou também, essa questão do positivo e do negativo. Algo positivo só se multiplica 8 vezes, mas algo negativo se 16 vezes. É por isso, gente, que a fofoca tem um alcance muito maior. A fofoca tem um alcance muito maior, por quê? Porque a fofoca, ela já tá associada ao mal, aquilo que é distorcido, aquilo que é diferente. Então, isso traz muita responsabilidade para nós, da gente conhecer Deus e revelar, porque esse é o objetivo do verdadeiro evangelho. Eu gosto muito do que o Bill Johnson fala, quando ele diz que nós devemos ao mundo um encontro com Deus, e é verdade. Eu tenho esse desejo no meu coração, o Henrique também tem, eu acredito que muitos de vocês aqui também têm esse mesmo desejo, tanto de conhecer Deus profundamente, como também de revelar Deus.
Mas a gente não vai conseguir revelar a Deus na sua intensidade se a gente não desenvolver esse relacionamento. Então, existe esse ponto que é muito importante, que quando nós nos colocamos aqui à disposição do fundamentado da palavra, a gente não sabe tudo, nós não somos o dono da verdade, mas o que nós temos aqui para entregar para vocês é um pouco da nossa experiência. Como casal, nós temos quantos anos de casado? Vamos ver se eles sabem, 24. gente. Nós temos 24 anos de casados. Eu sei que tem casais aqui e vida de casal, ou mesmo que seja marido e mulher, não é algo de mil maravilhas. Por quê? Porque somos pessoas diferentes, nós somos pessoas diferentes. Mas qual é o ponto que a Bíblia nos ensina? Para nós andarmos juntos, nós precisamos ter, quem fez o Casados para Sempre vai saber disso. Se você quer andar juntos, como a própria Bíblia diz, tem que haver o quê? Acordo. Então, se você quer, fechando aqui para passar para ele, então se você... Ah, Cris, mas agora vamos voltar para a gente. Mas eu quero viver o destino que Deus tem para mim. Se você quer viver o destino que Deus tem para você, você tem que andar em comunhão com Ele, para que você possa viver, desfrutar, aprender, Ele te ensinar a desviar dos maus caminhos, das más influências, daquilo que é correto, daquilo que não é, com quem você tem que se associar, com quem você não tem que se associar. Uma vida de relacionamento é exatamente para isso. Lembre-se, Deus não criou a mim e a você para andar sozinho. E quando ele está falando sobre isso, está falando em primeiro lugar sobre ele. E aí o que aconteceu? Adão achou que poderia largar tudo e agora andar só com a mulher dele. E não é assim. Agora o Henrique aí vai continuar. Isso você pode ver lá em Gênesis 2, no versículo 18, está escrito assim, ó. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então Deus, quando fez Eva, foi para ser uma auxiliadora. E o interessante desse nome auxiliadora, tá? É que ela vai falar, ele usa uma palavra que no hebraico lá, ele é Ezer Kenekeró. Essa palavra Ezer Kenekeró, ela tem uma tradução e foi traduzida para o português como ajudadora, mas o entendimento dela é uma pessoa totalmente diferente. Veja bem, a mulher é totalmente diferente do homem, mas é aquela que vai te aconselhar com outra visão. Ou seja, essa ajudadora é o oposto pela criação. Estão entendendo? Então, mas ela ainda é a auxiliadora. Só que para mostrar algo em diferença do que o homem vê. E a mulher, ela é muito diferente do homem nos conselhos, no entendimento, na percepção, no que ela está vendo. Né? Eu não gosto de usar muito esse termo intuição, né? Ou muitas usam até o tal do sexto sentido, né? Mas uma verdade é que a auxiliadora ela é uma perceptora de ambientes. Então a mulher auxiliadora é aquela que percebe o ambiente que está e o ambiente futuro que o casal pode estar. Então, o que ela serve, essa auxiliadora, essa Ezer Kenekeró, ela está muito mais ligado ao que você está falando de situações naturais. Entende? Ela é a ajudadora para situações naturais, que era o princípio, porque não existia diferença entre o espiritual e o natural ainda nessa época. Tanto é que eles andavam nus, né, e não se envergonhavam. Olha que coisa linda. Então, nesse momento, essa auxiliadora, ela entra nessa questão. Mas veja que depois, lá na frente, né, lá em João 14:16, então Deus fala para João, né, para que Jesus fala, né, e ele diz assim,
e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador. Olha a palavra ajudadora e a palavra ajudador, para que fique convosco para sempre. Mas o ajudador, o Espírito Santo, ó, já entrou agora o ajudador espiritual, tá? A quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ou seja, lembrar de tudo quanto eu tenho vos dito é um relacionamento entre o que ele falou em Gênesis, tá? Entre o que ele falou em Gênesis lá para Adão e para Eva, e depois entra com esse ajudador que no grego é o Paracletos. O Paracletos é aquele que consola ou conforta, o que aconselha, aquele que encoraja, que reanima, é aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor em uma corte, como um advogado de defesa. Veja que é uma diferença que ele coloca entre o natural e o espiritual. Muitas vezes, como eu falei no início, o conflito dos dois destinos está em onde você vai buscar a sua direção. Né? Um homem e uma mulher podem direcionar. Não é que Eva direcionou o homem ao pecado. Não é isso que nós estamos falando. Seria uma inverdade, né? Seria até uma blasfêmia falar que Eva interferiu no destino da humanidade. Mas é que quando Adão fala, separa-se o homem de seu pai e de sua mãe, esse desligamento que estava espiritual acontece para que então a serpente pudesse seduzir. E não seduziu somente a mulher, seduziu também o homem. Os dois caíram porque ficaram no ajudador natural. E eu digo aqui a vocês que todos os meus erros, todas as coisas que eu fiz errada, muitas delas, ou posso dizer que até na totalidade delas, aconteceram porque eu não busquei o Paracletos. Eu não busquei também a ajuda do alto. Eu não busquei também aquele que me defenderia, aquele que me aconselharia, aquele que estaria pronto para dizer o caminho certo que eu deveria tomar. Então, o conflito de dois destinos é quando a tua natureza ela está mais forte do que a tua espiritualidade. Sempre que nós vemos alguém falar, eu estou desviado, eu estou desigrejado, eu não acredito mais, o pastor fulano fez isso, o pastor ciclano fez aquilo, o outro, sabe, começam a ver as coisas naturais, as coisas que os homens fazem, esquecendo-se de todas as coisas que Deus fez e de todas as coisas que Deus quer fazer. Esse rompimento de deixa Pai, deixa o Senhor Deus, ele tira você desse relacionamento, a sua santidade começa a decair e você começa a tropeçar e fazer coisas que não é aquilo que Deus queria que você fizesse. Como eu falei, maioria ou a totalidade das coisas que eu fiz que deram errado foi porque eu não busquei a ajuda do alto. Não que ela não tenha me aconselhado. Em várias coisas ela falou, olha, não faz isso tudo, olha, não faz assim, olha, pensa assim. E ainda ouvindo, né, o que está escrito lá, né, o Ezer Kenekeró, né, aquelas para as situações naturais, eu não busquei aquele que poderia e sabe de todo o meu futuro. Mas o meu futuro nele não quer dizer que eu vou conquistar, que eu vou estar, a não ser que a minha intimidade com ele seja a verdadeira. Tá? Uma coisa que nós podemos aprender, como já foi falado, nós não fomos criados para andar sozinhos. E Deus nos abençoou com o casamento, digamos, né? com uma relação para andar juntos. Talvez tenha pessoas que não... Agora vamos para um contexto aqui, agora de trabalho, de negócio. Quando você entra numa relação
de trabalho, você ali entrou como um parceiro para caminhar junto. Não tem como você ter sucesso se você quiser pensar diferente, se você não estiver debaixo de uma visão. E esse ponto é muito importante. Quando a gente, voltando aqui, já para não estender para esse lado, mas vamos voltar aqui para essa questão de marido e mulher, principalmente. O homem, quando a gente vê a formação do homem e da mulher, é muito interessante porque o próprio Deus, ele tirou do homem. Então, se ele tirou, o que é que ficou lá? Eu estou estudando, até estava falando para ele, eu estou estudando muito sobre isso porque Deus colocou nas minhas mãos para realizar com ele uma clareza maior sobre o papel da mulher. E quando ele me deu Mulher Divina, eu falei, pai, eu quero que você me ensine. Olha só, gente, para quem eu fui buscar? Eu não vou dentro daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito, daquilo que eu aprendi, não. Eu tenho que me dedicar para buscar as revelações que eu preciso, porque Deus está me colocando como um ponto de influência, como ele também tem te colocado em algum ponto de influência naquilo que ele entregou nas suas mãos. Só que eu entendi que eu já comentei sobre isso, ele não me chamou para fazer isso sozinha, é com ele. Então, mas mesmo assim, tudo que eu vou fazer, eu pergunto para ele. Mas a formação do homem e da mulher, se ele tirou a mulher de dentro do homem, vamos pensar junto aqui. Eu tô aqui dentro, né? Aqui é um casal, eu tô aqui dentro, faz de conta que aqui é Adão e Eva. Eu tô aqui dentro. Se eu sair daqui de dentro, o que aconteceu? Ficou um lugar vazio. Isso eu penso. Esse lugar vazio, ele só pode ser preenchido por alguém. E esse alguém é o próprio Deus. Porque ele te completa. Nós só somos... Eu sou completa, não é nele. Eu sou completa nele. Você é completa, não é no seu marido. Se você hoje é uma mulher divorciada, em primeiro lugar, você é completa no Senhor. Então, Deus não criou homem e mulher, casamento, para ter inimizade. Ele criou o casamento, agora vamos olhar como uma aliança. Se você não olhar o casamento como uma aliança, você vai andar em inimizade, você vai andar em conflitos. Porque eu penso diferente, ele pensa diferente. Eu sou mulher, eu tenho uma formação de pensar. Nós mulheres pensamos diferente, homens também pensam diferentes. Só que Deus não quer que pense só de uma maneira mais racional como o homem, nem com uma maneira muito romantizada que é a mulher. Mas quando nós pensamos juntos, nós nos fortalecemos, nós crescemos. E isso vale, gente, para negócios também, é para a vida. A Bíblia não é só sobre eu e você, sobre criação, é sobre tudo. É por isso que se fala que na Bíblia, tudo que você precisa, a resposta está lá. Mas você só chega a esse entendimento, eu só posso chegar a esse entendimento do que eu estou falando para você, porque eu estudo, porque eu aprendo, porque eu me relaciono. Às vezes eu tenho dúvida, eu pergunto para ele, porque ele gosta de estudar, vai lá para, como eu gosto de falar, né? Ele vai lá para não sei para onde, estudar não sei aonde, mas é o chamado dele. Mas quando eu preciso, eu vou lá e pergunto. Então, o que eu quero deixar aqui para você é, aquilo que Deus deixou para nós é a maravilha de nós poder andarmos juntos. Então, quando a gente entende isso, não só como mulher, mas também como homem, é necessário que a gente tome decisões juntos. E aquele é meu testemunho. Quando eu digo, olha, eu acho que devia ser assim, assim, o que é que eu faço como papel aqui, bem como ajudadora? Se Deus me traz uma direção sobre aquilo que nós devemos fazer e tomar, qual é o meu papel quando eu entendo que eu sou uma ajudadora? E ele não está vendo ainda. O meu papel é ajudar, o meu papel é orar, o meu papel é interceder. Sabe por que eu preciso fazer isso e você, como uma esposa, deve fazer isso? Isso vale também para os seus filhos, tá? Porque quem convence o homem não é você, nem eu. Quem convence o homem, eu estou contextualizando o homem como um todo, é o Espírito Santo. A gente não tem esse poder. De vez em quando, quem me conhece aqui, as divas me conhecem, porque eu sempre falo, olha, nós não somos o Espírito Santo. Ele que tem poder para convencer qualquer coisa. Então, se Deus falou alguma coisa para você sobre negócio, sobre alguma palavra profética, sobre aquilo que vai acontecer, o seu papel, em primeiro lugar, é orar e interceder. E crer e confiar de que Deus, o próprio Deus, ele vai fazer com que aquela palavra, aquela promessa se cumpra na sua vida. Então, lembre-se sempre disso.
quando nós, como marido e mulher, existe uma aliança, andar em aliança é exatamente isso. É você entender que vamos pensar às vezes diferente, mas nós precisamos entrar em um acordo. E esse acordo não é sobre ter razão ou ele ter razão. E aí é o que a gente entende que é o que aconteceu com Adão. Apesar de Deus ter criado Eva, a relação superior é a relação que nós temos que ter com Deus. Porque ele tem um relacionamento com Deus e eu tenho e preciso ter um relacionamento de intimidade com Deus. Porque tem coisas que Deus vai me mostrar, tem coisas que ele vai mostrar para ele. Então, só para finalizar, essa aquilo que eu considero importante para que nós possamos andar juntos em aliança, em unidade, mas sempre crendo que existe alguém superior e que vai nos direcionar o melhor caminho e a melhor decisão que a gente tem que tomar. O que eu acho bonito dessa nossa live hoje, para alcançar o teu coração, é saber que Deus, ele alertou a Adão, né? Deus alerta Adão no Gênesis, principalmente quando ele coloca a questão das árvores, né? A questão da árvore do bem e do mal e da vida eterna, e logo à frente Deus coloca querubins com espadas de fogo para proteger a árvore da vida, que o homem poderia ter escolhido a árvore da vida, e uma vez que ele comesse daquele fruto, a vida eterna estaria em toda a humanidade. Todos nós poderíamos ter a vida eterna. Hoje, para nós termos a vida eterna, nós somos dependentes de voltar a Ele através do Filho. Quando nós declaramos com a nossa boca, como fala lá em Romanos 9, 10 e 11, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e é o Salvador da tua vida, né, essa vida eterna vai entrar de novo em você, porque o Paracletos, aquele ajudador, o Espírito Santo, então ele tem a liberdade de estar em você. Em você para quê? Para que ele possa te promover as coisas e o destino que você tem que tomar posse de novo em suas mãos. Então, você tem a decisão do teu destino, tá? É saber o que você vai ter, a vida eterna ou a morte eterna. A morte eterna ficou destinada a todos os descendentes de Adão. Todos eles pertenciam à morte eterna. Tanto que quando Cristo ele desce aos mortos, ele de lá ele tira o cativo do cativeiro. Ou seja, todos aqueles que creram no que Deus falou na vinda de Jesus, esses já estão no paraíso lá, já estão no céu, já estão juntos de Deus. A nós cumprirá essa condição da vida eterna quando nós estivermos junto com Cristo na segunda vinda dele. Mas esse destino que eu quero deixar, nós temos esse conflito de destino até o último dia. Porque aquele, como a Cris fala, né, o roubador, o ladrão, o que veio para destruir, né, que veio para roubar e matar, ela não está mais nominando, sabe, dando nome, é Satanás, é o diabo. Não, é esse. Se Jesus falou do roubador, né, do enganador, tudo, ele já tem um nome, né? Não preciso dar um nome, eu posso dar o nome às qualidades, as ações dele. A qualidade das ações que prejudicam nós, povo de Deus. Então, esse destino, tá, que está traçado pelas tuas decisões, é o que vai precisar nós tomarmos ela como uma verdade na nossa vida e andarmos segundo isso que ele tem nos dado, né? Então, essa é uma escolha entre a eternidade, né, e a eternidade de vida ou eternidade de morte. Mas o fundamentado na palavra, ele quer ser um fruto, tá, de consulta de Deus, sabe? Porque assim, o que nós fomos? Nada
chegamos aqui se não foi um entendimento daquilo que nós tínhamos como destino. Porque Deus falou a nós, faz com o que você tem na mão. Tá? Nós poderíamos, não, vamos alugar um estúdio, vamos colocar algo especial, vamos colocar uma iluminação perfeita, vamos colocar um ambiente, sabe? A iluminação é a luz da minha casa, o ambiente é a sala da minha casa, né? Aqui atrás você pode ver alguns livros, aqui assim é a nossa televisão, mas ali está o nosso sofá, essa é a nossa sala, nós estamos falando da nossa mesa, onde tomamos café, almoçamos e jantamos, nós três juntos sempre, eu, a Cris e a Ana Carolina, tá? Para que vocês vejam que não precisa da excelência, né? Precisa do principal, é ter a mensagem, ter o Espírito Santo, amar a Deus e fazer aquilo que Ele nos chamou. Ele certamente te chamou para fazer alguma coisa, mas alguma coisa você está esperando que aconteça para que você dê o passo. Sabe, nós decidimos, não, nós vamos dar o passo com o que nós temos. Não importa se nós estamos alcançando milhares de pessoas ou dezenas de pessoas, e ainda que nós estejamos alcançando unidade de pessoa, ou seja, de 1 a 9 pessoas nos assistindo aos sábados, isso já vai falar para nosso coração, ande nesse caminho. Sabe, porque toda a multiplicação, todo o crescimento vem de Deus. Eu posso pagar aí, como é que dá o nome daquele negócio que aumenta seguidores, né? Posso patrocinar, engajamento, posso fazer tudo, mas não é isso que nós estamos querendo. Deus está querendo que venham aqueles que querem ouvir, através daquilo que Ele tem nos ensinado, Ele tem nos dado, a nós repartirmos o pão. Hoje o que nós estamos fazendo é repartindo o pão. Porque uma vez que ele... Ó, tráfego pago aqui, tráfego obrigado. Pago, né? Eu sou meio fora dessa tecnologia aí, né? Mas eu sou a favor do tráfego que Cristo já pagou na celestial. Cruz. Né? Ou seja, se houver a multiplicação, é porque Deus está se agradando disso. Eu não posso, né, falar, olha, eu estou fazendo isso porque eu quero. Não, demorou essa decisão. Essa decisão demorou, não foi simples. Né? Foi orando, foi Deus falando com a gente, falando comigo, para que hoje nós estejamos aqui podendo ou querendo abençoar você e a tua família. E assim, o principal é a gente entender, quando a gente entende essa questão da semente, né? Uma vez que essa semente que nós carregamos, que nós estamos lançando em vocês, essa semente vai ser multiplicada dentro de vocês e certamente essa semente vocês vão multiplicar, e seja para qual que for. Porque o que a gente está falando aqui, você pode levar também para o lado, e essa é a riqueza da palavra de Deus, você pode levar para o lado matrimonial, você pode... levar para o lado também profissional, sobre essa questão de aliança. Mas o mais importante é a gente entender, volto sempre para esse ponto, nós somos o povo mais feliz da terra, sabe por quê? Porque nós temos de volta aquilo que o ladrão, o roubador veio tirar de nós, que é a nossa comunhão e a nossa intimidade. Mas é óbvio que nós vamos ter que priorizar. E nós estamos vivendo, eu vou falar aqui um ponto que é muito importante, que eu tenho orado por isso, já falei isso até para ele. Como as pessoas estão se distraindo, como nós estamos nos permitindo se deixar ser distraídos com aquilo que é principal. E qual é o principal para mim e para você? Não é o seu negócio, não é o seu casamento, não é seu filho, não é o dinheiro, não é. O principal para nós é buscar a Deus. Como ele diz, né? Buscar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Eu gosto muito quando Jesus fala sobre isso, porque ele fala sobre entendimento. Entendimento é aqui, gente, é mente, é cabeça. Então, o próprio Deus, ele vai fazer com que eu entenda o que ele quer fazer. Senhor, eu não estou entendendo o que você está querendo me dizer. Eu não estou entendendo que decisão que eu tenho que tomar. Então, nós temos esse privilégio.
Nós temos esse privilégio. Então, volte para esse lugar que foi quebrado, que foi rompido por causa do roubador, por causa do ladrão. Essa semana eu até fiz um vídeo, quando eu coloquei, não sei se vocês já viram, se não viram, vejam lá, onde eu falei sobre como você discernir a voz do roubador, né, do ladrão. E assim, isso foi de madrugada que o próprio Deus ele me deu essa informação. E ele disse, o ladrão, ele vem. Olha o verbo, gente, olha o tempo do verbo, vem. Então, ele continua vindo, ele vem, ele sempre vem. Mas Jesus, ele veio, é passado. Então, quando você conhece a verdade, o que você vai dizer? Chegou tarde, eu já sei qual é a verdade, E você vai se firmar nessa verdade. Se Deus te direcionou abra o negócio, feche o negócio, faça isso, compre isso, vá por esse caminho. O ladrão vai vir? Não faça. Você não pode, você não tem dinheiro. Olha só a voz do roubador. Ele vem depois. Mas se a gente não priorizar a voz, que é a voz principal, que é a voz de Deus, a gente vai ser roubada, a gente vai ser enganada e, principalmente, nós vamos sair do lugar da filiação. E eu sempre tenho falado também que, eu sou filha amada de Deus. Tá, mas até que ponto você entende o que é ser uma filha amada? Será que você entende que ser uma filha amada é alguém que cuida? É alguém que se preocupa com você? Porque se a gente for fazer uma associação só com a nossa filiação natural, a nossa filiação natural ela é falha. Meu pai e minha mãe, eles são falhos, assim como eu e você. Mas quando a gente coloca tudo em primeiro lugar ao nosso pai e mãe, que aí agora eu fecho nesse ponto aqui, na verdade, Adão, ele tinha um pai que era pai e mãe, porque Deus é completo, ele é pai e ele é mãe, é tanto que na própria palavra, muitas vezes ele se fala ainda que a sua mãe, né? Então ele se compara a uma mãe, ele se compara ao amor de uma mãe, porque Deus, ele é um só, não existe sexo para Deus, ele é homem e mulher. É a mesma coisa da Trindade. Não existe um Jesus. É Jesus, Pai e o Espírito Santo. Do mesmo jeito, se tornarão um. Mas ele é ele e eu sou eu. Então, o Espírito Santo é um, o Pai é um e Jesus é um. Naturalmente, é difícil da gente entender. Mas quando a gente começa a entrar nessa visão e nesse entendimento do reino, com a mentalidade do reino, a gente começa a andar nessa verdade. Então, o mais importante aqui o nosso objetivo, como eu já falei, é trazer um pouco da nossa experiência. E temos certeza que você vai receber a sua porção, cada um que está aqui vai receber a sua porção, e o que você pode fazer? Multiplicar, você pode encaminhar isso para alguém, você pode comentar, olha, falou isso, acho que vai ser importante para você ouvir, e deixa a pessoa ouvir, porque ela vai ouvir e aquela verdade vai explodir de uma maneira muito maior. Porque nós não somos o Salvador da Terra, mas nós temos o Salvador conosco. E o nosso papel é ide, levar essa palavra, levar esse evangelho, você compartilhar essas coisas com outras pessoas, daquilo que você está aprendendo. Mas não foi porque eu disse ou o Henrique disse, é porque o próprio Deus disse e sempre fundamentado na palavra. Amém? Amém. O que, assim, para já ir finalizando, né? Uma das coisas que é importante para você, assim como é para mim, né? Muitas vezes, ou na totalidade das vezes, nós precisamos definir quem vai ser o ajudador da nossa vida. Quem você vai escolher para ser o ajudador da sua vida. Né? E nisso, a Cris sempre fala, eu sempre falo, tudo que acontecer, fique sempre com o que a Bíblia está falando. A Bíblia é a fonte da verdade. Um homem como nós estamos fazendo isso, nós podemos pecar em algum versículo, em alguma revelação, em alguma coisa teologicamente correta ou teologicamente incorreta, mas o importante é que essa palavra chegue a você no seu coração de uma forma doce. Sabe, não é uma forma incriminadora, não é uma forma de prometer coisas que Deus não falou para eu falar. Muitas vezes pessoas falam e fazem muitas promessas, onde o ajudador que você escolher, tá,
não está fazendo para você, mas o teu destino estará envolvido com certeza naquele ao qual você escolher para definir o destino que você tem na tua vida. Muito cuidado com o que o homem fala, né? Muito cuidado com o que homens podem persuadir, homens podem manipular, homens podem fazer coisas que você, acreditando em tudo aquilo que você vê nele, não vê em você, faça você acreditar mais nele do que aquilo que a Bíblia fala. Né? Como a Cris fala, né? Eu gosto muito de várias matérias, mas eu gosto muito de história da igreja. E na história da igreja, quantas coisas aconteceram absurdamente, né? Desde a Idade Média, da igreja medieval, o quanto isso veio interferindo e hoje interfere também na tua vida. O teu destino sempre será uma decisão que você vai ter que tomar. E a decisão é: fique com o que a Bíblia diz a teu respeito, diz quem você é, diz o que você pode fazer, diz o que você tem nela. Entendeu? Então, não importa o que o homem mais falar, ainda assim a Bíblia continuará sendo a verdade, pois ela está escrita e permanecerá escrita por muito mais do que esses 12.000 anos que ela já tem. Amém? Amem a palavra. Se você disser assim, eu não entendo a palavra, eu não consigo entender, você pode orar e você pode pedir. Porque uma vez que você sabe que essa é a verdade, eu sou filha amada, eu não sou filha preferida. Você também é filha amada, você nunca vai ser filha preferida, porque Deus não tem filho preferido. Até o próprio Jesus, ele diz, o meu filho amado em quem me compraz. Gente, como maravilhosa revelação, né? Nem o próprio Jesus é o filho preferido. Ele é o filho amado em quem ele tem prazer. Então, eu e você, nós somos os filhos amados, as filhas amadas e os filhos amados em quem Deus tem prazer. E sabe por que ele tem prazer em nós? Porque nós reconhecemos que nele nós temos todas as coisas, nele nós possuímos todas as coisas, nele, na pessoa de Jesus Cristo, né, que foi ele que foi o Pai que nos enviou. Nós precisamos da palavra de Deus. Então, meu conselho aqui para finalizar, se você não tem amor, passe a amar, passe a desejar. Porque o próprio Deus, ele vai fazer com que você ame, com que você receba as revelações que você precisa. Porque não existe outro caminho da verdade a não ser isso aqui. E Deus, ele me incentivou, eu posso dizer isso. Largue tudo e vai ensinar o meu povo, e eu estou fazendo. Porque eu sei que no dia, como diz meu marido, né? No dia do joelho final, cadê o que eu te dei? E o que ele me deu foram essas coisas que nós estamos compartilhando. O que ele deu para ele não foi casa, não foi carro, porque tudo isso vai ficar. O que ele nos deu é aquilo que é eterno. Então, eu desejo e profetizo para vocês esse mesmo amor. Muitas vezes a gente tem se entristecido com coisas que a gente tem visto, com as coisas que a gente tem ouvido, mas é aí onde o nosso coração é provado, se a gente está olhando para as coisas ou se a gente está olhando para o Pai, para o céu. Ele é a verdade. Homem nenhum, gente, homem nenhum carrega a verdade e é santo. Santo só o Senhor. Então, líderes podem falhar, ministérios podem falhar, mas a igreja do Senhor, ela permanecerá. E você é igreja corpo. Então, nós precisamos andar em unidade no corpo de Cristo, com pessoas, porque foi assim que ele estabeleceu. Ou você gosta ou você não goste, ou você se frustre ou não se frustre, mas a importância de você estar em uma unidade, isso é proteção. Não é bom, se você está longe dos caminhos do Senhor, não é bom você andar só. Eva estava andando sozinha e o ladrão foi lá e o mentiroso foi lá e achou oportunidade. Então, se você realmente deseja viver os planos, você crê, eu sei que você crê, e ama a Deus mais do que todas as coisas, não se afaste por conta dessas coisas. Porque essas coisas também já foram anunciadas.
Mas aí é onde vai ser provada onde está a nossa fé. Não é a nossa fé, onde está a nossa fé. Então eu sei que você ama Jesus, você crê na igreja de Jesus Cristo, não é a igreja templo. Então se volte, porque esse é um tempo mais do que necessário da gente conhecer a palavra, porque a gente sabe que um dia isso aqui, as pessoas vão querer ler e elas não vão conseguir mais entender por conta do Espírito Santo, porque na verdade quem traz o entendimento é o Espírito Santo, não é a minha sabedoria, nem a sabedoria dele, nem a sua. Se você for ler a Bíblia de uma maneira lógica e racional, esquece, vai pegar outro livro, porque esse aqui é um livro de revelação. Ok? Então vamos aproveitar esse tempo para a gente aprender e a gente compartilhar. Não precisa ser nas redes sociais, seja como for, a forma como Deus te direcionar. Não se preocupe com números, se preocupe com aquilo que Deus está te entregando para que você possa multiplicar. Amém? Amém. A gente já estendeu o tempo, né? Vamos finalizar. Vamos orar, né, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que a autoridade que me foi dada por imposição de mãos, Amém. Pelo derramamento do óleo sobre minha cabeça, Pai. Que eu possa hoje ter abençoado essas pessoas que nos viram. Somos gratos a Ti porque as trouxeste a nós, Pai, para que nós pudéssemos estar falando daquilo que Tu queres que fale para cada um. Que a Tua palavra seja assim ela, a verdade da nossa vida, a verdade na vida dessas pessoas. Pai, abençoa esse final de semana deles, abençoa toda essa semana, esse mês que começa, Pai, que seja um mês de presença, onde eles possam perceber a Tua presença. Amém. E eles possam se colocar diante da Tua presença. Abençoa, Pai, a cada obra de suas mãos. Abençoa, Pai, cada passo que eles derem, e que isso tudo, Pai, o conflito desses dois destinos tenha chegado a um entendimento, para que eles possam compreender a importância de buscar a Ti. Amém. Em todas as coisas. Por isso nós te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e que vocês sejam praticantes da palavra. Amém, gente. Então tenha o Senhor. Conhecer ao Senhor tenha como principal desejo na sua vida, diante de qualquer outra coisa, conhecer ao Senhor e receber dele as direções, o consolo, o amor que você precisa. Amém? Até o próximo sábado estaremos juntas aqui no Fundamentado na Palavra. Se você não segue, segue lá, gente, tá bom? E compartilha para que mais pessoas compartilhem o Instagram, para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Amém, amém. Beijo. Deus vai ficar abençoe. gravado aqui no Cris Correia e no Fundamentado e no Henrique também, tá? Fiquem com Deus.